Com 70 milhões de usuários em 22 países, a BlaBlaCar é a maior comunidade de caronas de longa distância do mundo. O Startup se conversa hoje com Ricardo Leite, diretor da BlaBlaCar Brasil. Bom, vamos começar, Ricardo. Só para a gente entender um pouquinho mais o que é a BlaBlaCar, ela foi fundada na França, não sei se muitas pessoas sabem disso, talvez acham que é brasileira. Como é que foi esse surgimento dela, qual é a diferença que ela tem lá fora aqui no Brasil e como é que tem sido os primeiros anos de operação até agora? Legal, bastante coisa nessa pergunta, né? um resumo um pouquinho grande, mas a gente vai tentar. A BlaBlaCar é uma startup francesa, já tem 12 anos, 13 agora, a gente foi fundada em 2006. Lançamos no Brasil no final de 2015, ou seja, temos um pouco mais de 3 anos. Já temos mais de 3 milhões de usuários no Brasil, atuando no território nacional, mas com a concentração principalmente no sul e sudeste do Brasil. E aí as caronas são de longa distância, certo? Eu acho que isso também é um outro ponto que vocês se diferenciam de outros aplicativos também. Sim, sim. São caronas de fato, ou seja, o motorista ele não lucra, ele não gera renda, ele apenas divide os custos da viagem dele, e são caronas de longa distância, entre cidades, né? A gente considera aí no mínimo 75 km, que a gente considera de longa distância, e a viagem média no Brasil é de 200 km. Então você tem desde viagens curtas, que nem São Paulo-Santos, ou viagens longas, que nem São Paulo-Floripa, e aí na média dá 200 km. E como é que funciona na prática isso? Vocês têm os motoristas, que de fato não são motoristas apenas por hobby ou por necessidade mesmo, não é um modelo Uber, né, ou outro aplicativo desse tipo, e eles se cadastram no aplicativo de vocês, no serviço de vocês, e aí os usuários conseguem fazer esse match da distância. Como é que funciona esse casamento para conseguir ter o mesmo destino? Os motoristas são cidadãos comuns, que nem nós dois, são jornalistas, são engenheiros, são administradores. Você também é um usuário, né? Sou um usuário, sim, sim. Tem algum compromisso em alguma cidade, tem um casamento, querem ir para a praia, vão fazer uma viagem de qualquer maneira e dividem os custos com os passageiros. Então, como funciona? O motorista baixa o aplicativo ou entra no nosso site, se cadastra, coloca foto, coloca todas as informações, e aí ele coloca a viagem dele. Então eu estou indo de lugar para lugar B, suponha São Paulo, Ribeirão Preto, sábado, 7h30 da manhã. A gente sugere um valor que ele deveria pedir de cada passageiro. A gente coloca um valor máximo que ele pode pedir de cada passageiro, por sinal, para que ele não lucre. E essa viagem fica lá. Então do lado do passageiro, ele faz uma busca. Quem que está indo de São Paulo para Ribeirão Preto no sábado de manhã? Vê a lista. Ele escolhe com quem ele gostaria de ir, ele ou ela, né? O motorista recebe a notificação, escolhe também, né? Aceita aquele passageiro e eles viajam juntos. Tem um ponto de encontro pré-determinado no aplicativo, que foi combinado, e aí eles viajam juntos. Então, como a gente fala que a BlaBlaCar chama BlaBlaCar pela conversa no carro, né? Do blá blá, blá 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 dentro do carro. Então eles compartilham não só os custos, mas a viagem em si, a experiência dentro do carro. Agora, pensando um pouco do lado de vocês, de negócio mesmo, né? Não tem nenhuma cobrança para o usuário, certo? É dessa forma que está funcionando nesse período todo. Sim, a BlaBlaCar ainda é inteiramente gratuita, tanto para o passageiro quanto para o motorista. E aí nos últimos meses a gente vem testando alguns modelos de negócio, de como a gente vai monetizar e gerar lucro em algum momento com a BlaBlaCar. Provavelmente vai ser algo na linha de uma taxa que a gente vai cobrar do passageiro. Então imagina que uma carona de São Paulo para Campinas seja R$20 para o passageiro e ele pagaria uma taxa a mais para a gente, suponha de 10%, que seria a nossa parte. Agora pensando do ponto de vista tecnológico, afinal vocês são uma plataforma tecnológica também. Como é que é a operação de vocês aqui no Brasil? Nós estamos aqui no WeWork, né, para quem ainda não foi apresentado. E vocês ficam aqui no WeWork, tem cerca de 10 pessoas que você comentou. E como é que funciona a operação tecnológica em termos de parceiros, desenvolvimento mesmo? Como é que vocês lidam com a parte de operação mesmo do dia a dia? A gente tem aqui o nosso time local que faz o atendimento, né, ao usuário e faz parcerias, marketing, comunicação e imprensa. E lá em Paris a gente tem o time de desenvolvimento, né? Os gerentes de produto e os desenvolvedores que de fato desenvolvem os aplicativos Android, iOS, desktop e o site móvel. Agora falando um pouquinho de mobilidade urbana, né, onde vocês estão inseridos, a gente tem visto muitas novidades nesse sentido, usando tecnologia, a gente vê patinetes, bicicletas compartilhadas, etc. Como é que vocês estão inseridos nisso? Qual que é a visão do BlaBlaCar sobre mobilidade urbana, esse futuro, e o que vai ser esse uso de carro aí no futuro, daqui para frente? Dá pra gente falar umas 2 horas só sobre isso, né? Tentar resumir isso. Bom, acho que você falou a palavra certa. A gente está inserido nesse macro movimento aí de
de revolução na mobilidade, no nosso caso, uma mobilidade interurbana, intermunicipal, né? Então, existe um movimento de migração da valorização da posse do ativo para o acesso desse ativo. Então, sem o carro, você consegue ter o benefício do carro, ou seja, você pode pegar uma carona. Sem o carro, novamente, ou você pode pegar um patinete aqui na Avenida Paulista. Então, existe uma revolução em curso, eu acho que ainda é muito embrionária, tem uma série de impactos em políticas públicas, em infraestrutura de transportes, em cultura, né, de você mudar os hábitos. No Brasil ainda existe esse hábito muito ligado ao carro, de ter meu carro, comprar meu carro, apesar de que isso está mudando. Qual que é o nível de uso da BlaBlaCar no Brasil comparado com lá fora? Em que nível que a gente está, mais ou menos, nessa questão de compartilhamento de carros? Então, o Brasil hoje é o terceiro país dentro da BlaBlaCar em termos de volume de caronas. É bem relevante. Somos hoje o país que mais cresce, ou seja, que cresce mais rápido, né? É como eu sempre falo para os meus amigos franceses, com bastante carinho e educação, que a França cabe na Bahia, né? Então aqui o mercado é bem grande. Quando você compara a nossa penetração aqui com a penetração da população em outros países onde a BlaBlaCar já opera há bem mais tempo, ela é bem menor. Então a gente sabe que a gente vai crescer bastante aqui ainda. E o que vocês pensam para o futuro? O que vem aí pela frente para a BlaBlaCar e também para esse mercado que vocês vão trazer de revolução agora daqui para frente? Pensando especificamente na BlaBlaCar, tem uma série de desafios e projetos aí para esse ano e os anos vindouros. Primeiro é estabelecer um modelo de negócio que faça com que nossa plataforma seja sustentável aqui localmente. O segundo é continuar o nosso ritmo de crescimento, ou seja, não deixar o crescimento desacelerar. Recentemente, no final do ano passado, a gente começou a fazer investimentos de marketing também no Nordeste do Brasil, para sair do Sul e Sudeste. O mercado potencial do Nordeste é gigantesco. Então, quando você pensa em mobilidade intermunicipal, por mais que a gente adicione muito valor em conectar grandes cidades, como por exemplo Florianópolis, Porto Alegre, essas grandes cidades muitas vezes elas são muito bem servidas de uma série de opções, seja ônibus ou avião, e tem grandes estradas boas. Mas quando você vai para cidades menores, existe uma grande deficiência dessa mobilidade intermunicipal. Ou você tem que ir para a cidade vizinha, ou você faz o pinga-pinga que chama, né? Você fica fazendo muitas baldeações. Então a gente quer, ao longo dos próximos anos, aumentar a nossa granularidade dentro do Brasil. E por fim, a gente já começou um movimento recentemente na Europa e na Rússia de diversificação da BlaBlaCar, ou seja, a gente não é mais uma plataforma de carona apenas hoje. Temos uma série de ônibus na plataforma nesses dois países, nessas duas regiões que eu te falei. Então o Brasil é um dos maiores mercados de ônibus do mundo, acredito que está atrás apenas da China e da Índia, e é uma questão de tempo a gente entrar aqui, basta definir como e quando e com quem, como parceiro. Mas é muito provável que isso aconteça. Ricardo, muito obrigado por nos receber, foi um prazer conhecer um pouquinho mais da sua história e também aqui da BlaBlaCar. Eu que agradeço, Guilherme.